estariam disseminando ideias antissemitas. Então se discutiu se judeus seriam uma raça,
o homem, sendo um elemento, uma notinha nessa grande sinfonia, ele tem que ser mais humilde, né? Tanto que Sócrates, Platão, Aristóteles vão se empenhar ao máximo para acabar com esse subjetivismo exacerbado. E aí você tem razão. O direito, então, estabelece umas pautas, chama de cláusulas pétreas, né? Então, ninguém pode mexer nessas balizas, como os 10 mandamentos, ninguém pode mexer. Não roubar, não matar, não cobiçar as coisas do próximo. Pois é, isso tudo que está inserido... Isso é moral, mas também... Isso tudo que está inserido no direito, que é não matar, não roubar, vem dos 10 mandamentos do Moisés. De Moisés. Vem das leis do Moisés. Moral, né? Só que no aí nós temos um congresso casuístico. Pois é, mas o congresso... Que criou, por exemplo, aqui, nós estamos agora, estamos diante de uma crise institucional, criada entre o Senado e o Supremo Tribunal Federal, em razão do Aécio Neves. O Supremo Tribunal Federal decretou uma certa restrição de direitos ao Aécio Neves, embasada numa medida cautelar, né, em que ele teria que ficar noturnamente em casa, a despeito de vamos dizer assim, essa retenção noturna do Aécio estar dando prejuízo aos bares do Leblon, né? Os proprietários dos bares do Leblon estão reclamando porque o Aécio é um grande cliente, toda noite está lá de porre nos bares. Está dando prejuízo. Pois é, está dando prejuízo aos bares. Mas, então, esse confronto, e o Senado acha que não, que o Supremo Tribunal Federal não pode tomar essa decisão. Os ministros do Supremo dizem, não, mas nós temos uma lei que diz que pode fazer tais restrições, etc, etc. Então, o que acontece? O impasse, a lei não pode colocar preso uma pessoa porque ele tem um privilégio como senador, um privilégio que foi criado por uma lei especial para eles, senadores e deputados, que eles foram privilegiados e não podem ser presos sem autorização do Congresso. Então, isso aí é moral? Não é moral. Sim, mas se há provas de que ele deveria estar preso porque está manipulando uma série de situações contra a Lava Jato, contra as próprias acusações que pesam sobre ele, ele não pode ficar detido. Outras pessoas podem. Isso não é moral. Então, esse questionamento hoje ele é muito atual, porque nós temos que rever isso, esses privilégios, esses superprivilégios dos deputados e senadores. Sim, mas aí você tem que ler o livro que eu lhe recomendei. Chama-se A Revolução Animal ou A Revolução dos Bichos. Tanto tem o livrinho, como também há uma versão cinematográfica. Numa fazenda, em que o fazendeiro é muito relaxado, é proclamada uma revolução animal. Os 2 líderes são Napoleão e Bola de Neve. Napoleão representa Stalin. Bom, essa é a hermenêutica tradicional. E o Bola de Neve representa Trotsky. Trotsky defende a ideia de que o comunismo, para ser vitorioso, tem que fazer logo uma propaganda missionária no mundo inteiro para implantar o comunismo. Já o Napoleão tem outra ideia. Não, primeiro vamos criar o paraíso animal em nossa fazenda e depois sim mandaremos os passarinhos e tal fazer a propaganda do nosso paraíso. Aí dá briga, Napoleão ganha briga com o Bola de Neve, o Bola de Neve foge. Mas aí o gato é proclamado secretário do partido e ele tem que escrever na parede principal da fazenda: todos os animais são iguais. Mas o que aconteceu? Passando um tempo, os porcos começaram a ter privilégios, inclusive dormir na cama do fazendeiro,
poder beber uísque. E o que o gato foi obrigado a botar na parede? Ele mudou o primeiro mandamento, mandamento animal. Todos os animais são iguais, mas alguns animais são mais iguais do que os outros. Um senador é mais igual do que eu, um juiz federal é mais igual, um general é mais igual, um deputado federal é mais igual. Você tem franquia postal, você tem carro, você tem isso, tem aquilo. Tem juiz aí que tem aquele auxílio paletó, sei lá como é que chama. Agora tem auxílio até para os filhos. Alguns animais são mais iguais. Então, para estudar. Alguns animais são mais iguais. Então, você estabelecer, isso eu reconheço humildemente, estabelecer uma igualdade perfeita, impossível. Mas você pode gradualmente diminuir esse desnível. Claro, por exemplo. E aí você vai criando uma legislação mais humana e que vai aos poucos simplificando essas diferenças. Se ele tivesse cometido um crime, vamos dizer em tese, né? Que ensejasse um processo criminal, porque ele, na prerrogativa dele de senador, foi à tribuna e falou alguma bobagem, e aí sim seria, vamos dizer, um crime político no exercício da função. Agora, o sujeito não está lá trabalhando, mas está fora roubando, ou então ele está maquinando como ele vai tirar um dinheiro público daqui, dali e da colar. Isso tudo já está aprovado por gravações. Então, o Supremo Tribunal Federal não pode exercitar o seu poder jurisdicional e processar um réu que tem provas e provas. Sim, mas a gravação foi obtida dentro dos parâmetros legais. Foi. Porque tudo tem um protocolo. Não há contestação sobre isso. Não há contestação? Não, inclusive a delação premiada. Tem várias provas que somam contra ele para que ele seja, não é que ele seja condenado, para ele responder, mas não pode responder o processo porque ele é um senador. Quer dizer, então essa é uma lei que não é moral, ela foge daquele padrão de moralidade. Como é que se poderia compensar isso? Se o crime é cometido no pleno exercício do mandato, você lá na tribuna, cometeu um crime, então ele poderia ter esse privilégio. Mas se ele comete um crime comum, ele não deveria ter o privilégio. Pois é, mas pelo simples fato de ser senador. Sim, mas pelo fato de ser senador. Por exemplo, digamos que um senador num debate sobre o atual regime constitucional dentro dessa Constituição de 1988, né? Ele propunha, digamos, hipótese maluca, ele propunha o retorno à monarquia, restaurar a família imperial, porque na França aconteceu, tivemos até Napoleão III e tal, na Espanha já houve toda aquela revolução e o rei está lá. Então, o problema é isso que eu te digo. Antigamente, eram leis realmente rígidas, mas depois que o homem tomou o lugar do Criador. Aliás, isso está previsto já numa poesia muito antiga. Olha como é que ela começa, é muito interessante. Os céus são os céus do Senhor. Senhor é o Criador, é Deus, né? Mas a terra, olha que bonito. A terra ele entregou para os filhos de Adão. Nós somos filhos de Adão e Eva. E aí que está o interesse do filósofo dizer o seguinte, mas afinal, o que é liberdade? O que é justiça? E aí sim, o direito e a moral vão se encaixar debaixo da justiça, porque a justiça seria um valor supremo junto com a verdade, junto com a unidade, junto com a bondade. Haveria tudo uns 4 ou 5, esses sim, valores pétreos que ninguém pode mudar. E aí sim, digamos que você é o povo norte-americano. Constituição, Filadélfia, 1776, hein? O que tem 22 emendas? Mas é a mesma, né? É a mesma, são
6 ou 7 parágrafos. É pequenininha. Uma carta de princípio. Isso, e aquele prólogo lindo que o Criador nos dotou com a liberdade. E essa liberdade que o Criador nos deu é o direito de cada um procurar a felicidade. E é toda Isso é bacana. Toda uma legislação sustentada na moral. Isso, porque eles têm herança calvinista, protestante. Exato. Você vê que a pessoa jura na Bíblia. Isso. E o crime de perjúrio, que nós não temos perjúrio. Porque o perjúrio... Mas o perjúrio, ele é caçado. O crime de perjúrio é quando você jura na Bíblia... Botando a mão na Bíblia? Na Bíblia e mente. Mas se eu sou um ateu, como é que eu faço? Aí você tem, a legislação americana tem essa alternativa. Tem? Você não é obrigado a jurar na Bíblia. Mas aí... Bíblia, se você quiser, no contexto. Agora você pode não também fazer um depoimento sem... pode não ter o crime de perjúrio porque não jurou em cima da mão da Bíblia. Você pode ter outra penalidade, né? Ou então o juiz vai aceitar aquele depoimento e emprestar a ele o valor que... Dá um desconto. Mas deixa eu te perguntar de uma coisa recente. O cidadão está aqui conversando amistosamente, serenamente, 3 horas, cara a cara com o juiz, como nós dois aqui, seres, simples cidadãos. E na hora que o juiz apertava, o cidadão coçava toda hora o bigode. Quando uma coisa ficou muito pesada, muito penosa para ele, não, senhor juiz, eu sou um homem simples, quem desejava um apartamento bonito, bem mobiliado, moderno, era a minha querida esposa. Aí o juiz, mas é viva? Sim, mas olha a pergunta, é viva ou morta? Não, ela já partiu para a eternidade. Meu filho, nem no Adão e Eva aconteceu isso. Adão jogou a culpa na companheira, que foi essa costela que o Senhor me tirou quando eu estava dormindo. Aí o Criador, ele não sabe que a mulher está escondida atrás da árvore, olha aqui. Ô Eva, vem cá, minha garota. O Adão está fazendo uma delação muito séria. Ai, meu Senhor, aquele bichinho me enganou. Está vendo o início da política? Errar é humano. Mas você jogar a culpa num terceiro, herança maldita do FH, herança maldita dos portugueses, tem gente que me xinga porque eu sou meio português. Tem uma piada correndo no... Eu sei, mas isso já começou no Adão e Eva. Pois é, tem uma piada que está correndo nas redes sociais, dizendo que o Lula está manipulando a bancada do PT lá no Congresso Nacional para fechar todos os terreiros. Que ele está com medo que a dona Marisa faça uma delação. Uma delação póstuma, isso. Seria uma delas. Então, você vê o Brasil, isso é uma coisa muito séria, é um povo que ainda não fixou uma série de valores básicos. Isso se faz, isso não se faz. Inclusive, você conhece talvez melhor que eu, Capistrano de Abreu, historiador muito sério, pobre, paupérrimo, patrocinado pelo imperador, e estudou e depois ficou um grande historiador. Ele tem um projeto assim para a Constituição. Artigo 1º. Todo brasileiro fica obrigado a ter vergonha na cara. Parágrafo parágrafo único. Revogam-se as disposições em contrário. Então você vê, Adão e Eva, nossos queridos primeiros pais, tiveram vergonha do Criador. Mas eu te lembro um deputado do Rio Grande, não sei mais o nome, o que falaram para ele da opinião pública. Olha o que o deputado disse: estou me lixando para a opinião pública. Tu me faz favor. Se eu estou pagando esse deputado, estou pagando aquele senador, meu sangue, é meu trabalho que sustenta todo esse sistema. Vou dar um outro exemplo agora no caso do Palocci, que essa semana ficou marcado aí na imprensa. Traidor. O Partido dos Trabalhadores iniciou um processo de expulsão do Palocci, porque ele teria prestado lá o depoimento dele, fez a delação premiada e
não falou nem mal do partido, né? Falou mal do administrador, do Lula. Né? Então, moveram um processo de expulsão contra ele em função do Lula. Sim, Quando, na realidade, esse processo deveria ser intentado contra o Lula para apurar se ele praticou um ilícito. Algum ilícito ou algum problema ético em relação às normas do partido. Aí você mexeu. Não. Aí, então fizeram contra o outro que Aí você está mexendo. Que se arrependeu, que disse, não, vou colaborar com a justiça. A carta do Palocci... Deixa eu te lembrar. É uma das coisas... Você viu a carta do Palocci? Sim, é pequenininha. É lógica, uma carta magnífica. Dizem que ele reescreveu e burilou para ficar bem compacta. Mas não esqueça que depois de Maquiavel, o que regula a política é o poder pelo poder. O livro é Il Principe, né? O príncipe, é o governante, né? O ideal, ele reconhece, o ideal seria que todo príncipe fosse santo, fosse justo, fosse correto, fosse um homem de um caráter sólido, bonito. Mas isso não é possível. Então, quando o príncipe está forte, ele é um leão. E quando ele está fraco, ele tem que ser uma raposa. Então, ou você é um absoluto prepotente, ou você é uma raposa astuciosa. Pegue as duas figuras, o leão e a raposa, e veja quem no Brasil é o político mais astucioso e mais raposa. Porque eles não têm em conta os valores absolutos. O que manda é o poder pelo poder. Aliás, eu estou chegando à conclusão que o próprio Aécio é a maior raposa política do Brasil no momento. Eu vou te explicar por quê. Vamos ver. Ele é o grande inimigo do Partido dos Trabalhadores. Ele é o grande inimigo? Não, ele é um inimigo mortal. Assim considera o Partido dos Trabalhadores em relação ao Aécio. Né? Ele é um inimigo mortal. Então, o que aconteceu? Nessa situação do afastamento dele, o PT fechou questão a favor do Aécio. Isso pela intromissão do Supremo Tribunal Federal. No Senado. Então você vê o seguinte, que ele tem um poder de articulação, tal que até o próprio inimigo se junta com ele. Coisa que aquele deputado federal que está preso, que foi o presidente da Câmara, como é o nome dele? Aquele do Rio de Janeiro. O Cunha. O Cunha não conseguiu reunir em função da defesa do Câmara Federal. Você está mexendo, veja bem, você está mexendo num ninho de marimbondos que a minha pobre filosofia, como diz lá na tragédia, né? Há coisas que a nossa vã filosofia, que estão entre o céu e a terra, lá em Brasília, né? Brasília é mais alta. A minha vã filosofia não consegue. Olhe que eu acompanho a política desde garotinho, porque papai gostava muito de política. Então, a do Brasil é muito complexa, muito embaralhada, e é difícil desembaralhar. É difícil. É muito difícil. Muito complicado. Muito complicado. E a gente vai vivendo nesse país cada Agora, vez mais confusão. É bom que os escândalos apareçam, porque o próprio Jesus avisou uma vez. É infalível, é impossível evitar que surjam alguns escândalos. E os escândalos da política, o brasileiro é muito leniente, esquece muito depressa. E isso tinha que ser um pouco mais rigoroso. É difícil explicar isso, porque eu não sou um criminalista, né? Mas realmente você vê, o Collor hoje é um senador importante. E fez lá aquela história lá com o Elba, né? Com a Elba e tal. A Elba é café pequeno perto do que ele cometeu agora. Né? Do petrolão e outras coisas. Ele cometeu agora. Ele é um grande manipulador. E interessante que, falando do Collor, ele era presidente da Comissão de Relações Exteriores. E é uma comissão que eu tenho uma certa
simpatia por ela, então eu procurava assistir todas aquelas audiências da comissão. Às vezes eu ficava na madrugada assistindo o videotape daquilo, né? E de tão interessado. E aí havia uma insistência na política do Senado de abençoar os objetivos do governo do Lula em criar novas embaixadas em países excêntricos, pequenos e insignificantes, e toda semana tinha lá a abertura de uma embaixada, tinha um embaixador, candidato que ia ser interpelado no Senado, e aí você falava sobre a história daquele país e tal. Eu achava aquilo interessante. Puxa, mas como é que o Brasil está expandindo? Mas depois descobriu-se que o seu Collor de Mello levava uma grana altíssima, né, via governo, para que essas embaixadas fossem abertas, porque através desses países africanos novos é que o Lula e a sua camarilha iria fazer aquelas maracutaias todas lá na África que eles fizeram, naqueles países, né? Então, rolava um dinheiro incrível. Depois, BNDES atrás, financiando, né? Quer dizer, hoje nós temos uma caixa preta no BNDES que ninguém abre. Vê se o Temer abriu a caixa preta. Também não abriu. É um problema delicado, porque existe também um axioma, um provérbio de um político lá do Império Britânico. Você quer conhecer o caráter de uma pessoa, dê-lhe o poder, e aí você vai ver. E tem aquela ressalva: o poder absoluto corrompe de maneira absoluta. Já o poder relativo, judiciário, legislativo, executivo, o ideal seria que um poder contrabalançasse o outro. Mas isso não existe no Brasil. Para dar um equilíbrio razoável. Mas infelizmente não existe, porque a oposição no Brasil acaba fazendo acerto com a situação. Essa semana passada, no município lá de Alagoas, a polícia civil estadual de Alagoas entrou lá na Câmara e prendeu 8 vereadores, inclusive o presidente da Câmara, e prenderam o prefeito também. Quer dizer, então havia toda era um mensalinho. E eles faziam coisas do arco da velha. Aí perguntaram para um delator, que era o cara que pagava as propinas para ter as suas vantagens. Aí o repórter da Globo perguntou: escuta, você não tem pena? Esse dinheiro aqui foi desviado do hospital, esse aqui foi desviado da merenda escolar, aquele dos remédios. Vocês não se preocuparam com isso? Não, a gente não tem preocupação com isso não. O que a gente queria era o dinheiro. Quer dizer, então, a que ponto que nós chegamos? Isso é um município entre mais de 5 mil. Imagina, ao longo desses 5 mil e tantos municípios que nós temos, quanta maracutaia, quanta corrupção, quanta fraude há nisso. Hoje foi também objeto de reportagem ali na cidade, no município de Belford Roxo, um município pobre, carente, cheio de problemas, que a reportagem na televisão mostrou. E o prefeito de lá, ele montou uma secretaria com 39 secretarias. Algumas, inclusive, repetidas. Secretaria do Tesouro e Secretaria de Finanças. Quer dizer, nós chegamos a um ponto tal de perda de noção de moralidade, de, vamos dizer assim, de caráter, né? Que as pessoas não estão mais se importando com nada. E o povo, coitado, o povo sofre, tem medo de falar, porque se falar morre. Lá, já pensou lá em Belford Roxo? Você vai falar mal do prefeito? Está morto no dia seguinte. Você virou um presunto, ou então vai lá para aquele forno micro-ondas, que eles lá costumam fazer isso com as pessoas, com os inimigos políticos, né? Forno micro-ondas. Volta e meia tem um lá, morto, por causa disso. Então, a população está indefesa, não tem nenhuma
possibilidade de quem o defenda. O nosso país está sucumbindo cada vez mais e a única esperança que resta foi o grito dos generais. Foi um grito dos generais que parece que está dando algum resultado, sabe, Efraim? Essa semana, agora mesmo à noite, eu tive uma notícia muito interessante que analistas políticos, agora de noite mesmo, estavam falando que o Aécio, ele vai ser cassado pelo Senado. Seria uma medida... A expectativa seria essa. Está havendo um acordo para que o Supremo Tribunal Federal não interceda mais e deixe, porque aí ele vai para a comissão de ética. E lá ele vai ser cassado na comissão de ética. Aí o Senado corta a própria carne. Isso porque os generais unidos fizeram porta-voz de um. Aí a televisão, logo a Rede Globo, o programa, não, mas ele tem que ser punido. Não vai ser punido, não. Aí a turma toda ficou apavorada, assustada. Até o Lula ficou assustado. Então o que acontece? A grita do general é uma coisa que eu venho pedindo aqui no meu programa. Quem assiste o meu programa é testemunha disso. Quantas vezes eu vim aqui criticar o comandante do Exército pela sua insensatez e pela sua timidez e se curvando diante desses ladrões lá da República, e agora ele tomou uma atitude junto com o comando. Então eles estão preocupados com os generais. Não é que a gente vá torcer para que haja um golpe, não, mas é importante que os generais batam o tambor, façam o ruído, porque aí fica aquela espada de Damocles na cabeça deles. Pode pegar. Mas não esquece, só para lembrar rapidamente, Prisco, nós não temos ainda uma verdadeira democracia, poder do povo, pelo povo, para o povo, porque a República surgiu de um golpe relâmpago que depois o imperador colocou de manhã no navio, mandou todo mundo embora, ele e os príncipes e tal. Então eu creio que foi 62, se eu não me engano, foi 62, houve um plebiscito se a turma queria voltar ao Império ou à República, não, né? Houve um plebiscito em 1993. 93? Plebiscito em 93. Mas era para Império ou República? Era para o plebiscito era dividido em 3 partes. Era uma monarquia parlamentar constitucional. Isso. Uma república parlamentarista e uma república presidencialista. Pois é. E aí a grande maioria escolheu a república presidencialista. Houve até um setor político muito importante na época que ia pelo caminho da república parlamentarista, que já teria sido um avanço. Agora nós, monarquistas, eu trabalhei nisso na época e aqui participei de debates em colégios e tudo, e eu já estava na militância desde 1986. Então, nós fomos cerceados no direito. Os príncipes não puderam aparecer na televisão, eles eram malhados a todo instante, não havia uma formação, porque o que falta é informação. Quando se fala em monarquia, as pessoas ligam a coisas excêntricas, etc. Quando o regime monárquico é o regime mais equilibrado que tem no mundo e é um regime que segue a lei natural. Vê na Inglaterra, essas dinastias vêm lá do Dom João Charuto de 1200, sei lá, e está funcionando, está funcionando. E com todo respeito, só num minuto, se você me permite, com todo respeito, a Igreja Romana Católica, que tem 2000 anos, o Papa é uma espécie de figura monárquica. Ele é um monarca. Mas ele tem que obedecer ao direito canônico,
ele tem o Colégio dos Cardeais, que o assessora. Que são os príncipes. Isso, os príncipes. Então, qualquer consulta importante, o Papa manda um interrogatório, manda perguntas para o mundo inteiro, para os maiores teólogos examinarem. É um sistema parlamentar que só tem 2000 anos. Então, funciona bem ou não? Muito bem, eu queria ver aqui com o nosso Hélio quanto tempo nós temos de programa ainda. 4 minutos. Eu perguntaria se a gente pode colocar um musical. Há essa possibilidade? Não? Então faz uma consideração final. Então vamos fazer aqui uma consideração final. Vamos falar sobre o 1984, Big Brother. O Big Brother eu já dei uma pincelada. O Big Brother é um livro que a gente chama distopia. Né? Tem a utopia, que é o sonho de uma situação maravilhosa, né? E tem a distopia, que é uma utopia pelo avesso. Então, em 1984, o mundo se divide em 3 grandes blocos, 2 estão sempre brigando e um tenta apartar. E o livro, esse 1984, se passa na Inglaterra. E veja bem, tem 4 ministérios que controlam tudo em nome do grande irmão, Big Brother. Eu até fico bobo, como é que um canal de televisão me faz um programa com esse nome? Big Brother Brasil. Eu sei, mas me esse deixa... Big Brother é um programa universal, dos Estados Unidos. Mas me deixa apavorado por causa do livro. No livro tem Ministério da Verdade, Ministério da Fartura, Ministério da Paz e Ministério do Amor. E para economizar, tudo é abreviado: mini paz, mini amo, mini farto e mini ver. E outra coisa, todo ano é publicada uma nova gramática e um novo dicionário do inglês. E você só pode falar aquelas pouquinhas palavras e aquelas expressões que o grande irmão te ministra. Isso é um absurdo. E tem gente pensando no Brasil em controlar a imprensa, você não pode dizer aquilo, não pode dizer... Como é que pode? Se eu fizer uma coisa errada, digamos, eu sou um deputado, faço uma frase errada ou dou uma proposta absurda, logo outro deputado, isso é absurdo, isso é maluco, o deputado Efraim toma juízo, pronto. Quer dizer, o próprio debate das ideias vai corrigindo as coisas, vamos dizer, fajutas, né? Então, mas eu creio no futuro do Brasil. Eu sou um otimista a longo prazo. Vai melhorar. Vai sim. Eu tenho fé, tenho esperança. Vamos conversar aqui em outras oportunidades, né? Se Deus o permitir. O programa está sendo encerrado, eu já recebi lá o sinal da nossa técnica. Eu te agradeço muito. E eu também agradeço, hein? A conversa foi ótima. Alimenta um pouco o nosso ego, o nosso espírito, né? Eu quero aqui também agradecer aos telespectadores por terem nos acompanhado até o final da nossa conversa. Lembrando que este programa estará em reprises amanhã, sábado e domingo, a partir de 22 horas e 30 minutos. E ainda teremos as nossas playlists durante a semana, a critério, horários a critério da nossa emissora. Então, quero agradecer a todos, a Efraim, um grande abraço, muito obrigado. E quero agradecer aos nossos telespectadores, muito obrigado pela audiência e até a semana que vem, se Deus quiser. Isso.